Bom dia a todos e a todas que estão aqui com a gente nesse último dia de Senac Rio Summit. Quem veio aqui nos outros dias? Vocês vieram? Não? É a primeira vez? É? Ó, que bacana, né? A gente está nesse último dia, então, de Senac Rio Summit. Um evento todo promovido aqui pelo Senac e também a gente tem participação do Sebrae, tem todos esses estandes aqui de patrocinadores, Invest Rio, enfim. E é um evento que está discutindo o futuro do trabalho. Então, a gente tem falado muito sobre empregabilidade, sobre empreendedorismo e, é claro, né, tecnologia e inovação. Aqui no espaço do Senac, Elas na Tecnologia, a gente traz toda essa discussão para esse recorte de gênero, né, do quanto nós, mulheres, temos que ser representadas no mercado, né, no mercado da tecnologia ou em qualquer outro. Mas falando de tecnologia, que a gente sabe que é um mercado muito masculino, né, apenas 20% de profissionais são mulheres, são pessoas que se identificam com o gênero feminino. E hoje a gente está aqui com 3 mulheres super inspiradoras, né? A semana inteira a gente trouxe muita discussão, falamos sobre temas diversos, liderança, networking, comunidades, redes de apoio. E a gente vai conhecer 3 histórias, né, nesses 40 minutos aqui de painel com vocês. 3 trajetórias, 3 mulheres incríveis e de caminhos possíveis. Vamos conhecer 3 carreiras na tecnologia. A gente pensa muito em programação, em desenvolvimento, em dados, mas a gente tem milhares de caminhos aí digitais, de produtos tecnológicos. Vou começar com você, Elisete. Gente, primeiro, obrigada, Cíntia, pelo convite, obrigada ao Senac por essa oportunidade de falar, e estou muito feliz de falar com mulheres e de falar com jovens. São 2 públicos que eu gosto muito. Eu tenho um sobrinho que está morando comigo, 18 anos, então eu te incentivo muito que ele vá na área de tecnologia, não somente como programador, né? A gente tem uma pessoa programadora, né? Uma mulher programadora aqui que vai falar sobre isso, mas mostrando também que existem outras oportunidades. Por exemplo, o meu sobrinho, ele quer ser advogado. E aí eu falo com ele, a carreira em Direito e Tecnologia é uma carreira que também é crescente no Brasil e com muita demanda, porque tem poucos profissionais. Então, eu até quis introduzir com isso, porque eu sou antropóloga. Eu falei primeiro do direito, porque é uma área mais conhecida do que a antropologia. A antropologia ela é uma área das ciências humanas que ela pesquisa o modo como determinados povos, como determinadas culturas, como determinados países fazem algumas coisas. Então, por exemplo, no Brasil, a forma como a gente usa os nossos aplicativos tem diferenças significativas em relação a como o uso dos mesmos aplicativos é feito fora do Brasil. Então, quem já teve oportunidade de usar o Uber no Brasil e usar o Uber nos Estados Unidos, usar o Uber em algum país da Europa, vê que toda a interface é diferente, né? O aplicativo ele é diferente, ele funciona de uma forma diferente. Por quê? A forma como a gente age e usa esses aplicativos, né, e os serviços digitais no nosso dia a dia é diferente de como alguém nos Estados Unidos vai usar, de como alguém no México vai usar, de como alguém em Portugal, na Espanha, na Alemanha. Então, muito do meu trabalho como antropóloga em tecnologia é ajudar a entender as instituições onde eu trabalho, como que é desenvolver aquele aplicativo para brasileiros e não só, e não como é em outros lugares. E aí parece que eu trabalho numa instituição multinacional, né? Então, agora eu vou me apresentar melhor. Eu sou Elisete Inácio, sou UX Researcher. Em tecnologia, a gente usa muito a expressão em inglês, mas a tradução de UX Research é... Gente, eu ia botar para marcar, se eu passar de 2 minutos, me fale, por favor, que eu falo demais. A tradução de UX Research é pesquisador de experiência do usuário, ou pesquisadora, de experiência de usuários e usuárias. E por que uma pessoa com uma formação em antropologia, ou em psicologia, sociologia, história e várias outras áreas de humanas vão trabalhar como UX Researchers?
porque são as áreas profissionais que conseguem compreender esse modo que nós, brasileiros e brasileiras, temos de funcionar em relação a como são outras pessoas e outras culturas, né? Então, hoje eu trabalho no Nubank, que é, na verdade, muita gente acha que o Nubank é internacional. Não, o Nubank é uma instituição brasileira, foi fundada aqui no Brasil por uma brasileira, que é a Cris Junqueira, por um colombiano, que é o Davi Vélez, e por um americano. Mas ele é um banco brasileiro que hoje também atua na Colômbia e no México e tem escritórios em outros lugares, nos Estados Unidos, na Alemanha, enfim, nem sei quais todos os países. E é isso que faz ter profissionais como eu trabalhando nessa instituição, que é um banco que funciona totalmente só no celular, é só um aplicativo, né? Eu vou parar aqui e deixar espaço, obviamente, para as colegas. Obrigada, Elisete. Ontem a gente teve aqui a Manuela Bernardino. Ela também é uma profissional, uma menina de 23 anos, não sei se... Não, ninguém estava aqui ontem, né? Ninguém teve a oportunidade de assisti-la. Mas ela também é pesquisadora, né? Ela atua também com UX Design. Então, ela estava falando para a gente que, tá, tudo bem, o aplicativo iFood é lindo, né? As telas, tudo funciona. Tem gente pensando nisso. Tem gente que fez toda essa programação, tem gente que fez todo aquele design, tem gente que pesquisou o que a gente gostaria de usar ali naquele aplicativo. Então, é isso que a gente está tratando aqui. Isabela, você conhece a Manu? Eu conheço, né? A Manu. A Isabela tem, ela além de designer de produtos, isso, ela também é embaixadora de uma comunidade de mulheres que é a Tech Makers Code. Não. Women. Gente, é muita comunidade aqui, ó. Já passou, elas programam. Who Makers Code. MCIO Brasil. Vamos lá. Women in Tech. É muita comunidade para a gente seguir. Women Tech Makers. Women Tech Makers. Isso. E você também é criadora de conteúdo. Eu te vi lá fazendo lives e criando conteúdo com a Manuela também, inclusive. Conta aí pra gente o que é uma designer de produtos e a tua trajetória. Boa. A pessoa designer de produto, ela é quem vai olhar para as dores e para os desafios dos usuários no dia a dia e vai pensar em como resolver aquilo. E a gente também tem uma missão muito importante de projetar essa interface. Então, bom, existe o design industrial e a gente fala sobre como funciona uma cadeira e a gente desenha uma cadeira. No design de produto digital, a gente vai pensar como vai funcionar aquilo, quais são os requisitos técnicos. Então, para o iFood enviar para você a sua comida, você precisa do endereço. Então, a gente vai criar o campo do endereço. E aí, a gente vai fazendo toda essa conexão. E a gente acaba otimizando o desafio da empresa com a necessidade do usuário e também com as questões que a gente precisa resolver no sentido de essa interface atende tudo o que ele precisa? Ela é usável? Ela é prática? É fácil de entender? Vai ser muito complicado? Então, a gente tem sempre essas questões na cabeça para conseguir projetar. Eu não gosto muito da palavra desenhar, porque a gente fala muito do design, né? Que é muito vinculado à palavra desenhar. Então, toda vez que eu falo de design, eu vou pedir para vocês pensarem em projeto, que a gente desenvolve projetos em produtos digitais. Então, o nosso foco é esse, projetar essas interfaces e imaginar como é que elas vão ser em questão de arquitetura de informação e tudo isso. Sobre a minha trajetória, é muito legal pensar que, na verdade, eu sou jornalista. E eu caí no design meio de paraquedas. Eu fui descobrindo o que era design, eu fui me apaixonando e hoje eu sou designer de produto. Mas tudo começou lá na faculdade de jornalismo e eu tinha uma paixão incrível por web design, arquitetura da informação e algumas outras matérias que estavam muito ligadas com design, mas eu só não sabia ainda. E tinha uma matéria muito legal de antropologia, que eu amava, e a gente falava muito sobre comportamento, sobre todas as questões das pessoas e como a gente fazia para estudar alguns comportamentos e questões mais intrínsecas do que elas falavam e do que elas faziam. Porque esse é um ponto importante do design. Existe uma diferença entre o que a pessoa fala e o que ela faz. E a gente precisa entender essa diferença para poder projetar as interfaces. E nessa época,
tinha uma questão muito latente na faculdade que a gente discutia sobre a transformação digital que atravessava o jornalismo. Eu não sei se vocês se lembram, a gente tem algumas pessoas mais jovens, então talvez não se lembrem, mas o jornal era impresso. E teve um momento que a gente discutia como ele ia funcionar no computador ou no celular, e qual ia ser a forma de pagamento, como é que ia cobrar. E essa era uma discussão muito latente na minha faculdade. O tempo todo a gente falava sobre isso. Então, eu já estava ali no meio de tecnologia, eu já estava conversando sobre tecnologia, eu só não sabia ainda que aquilo estava tão focado no design. Eu saí da faculdade, eu me formei, e eu tinha certeza do que eu queria fazer. Eu tinha muita certeza do que eu queria fazer. Eu sabia exatamente o que eu queria fazer, mas eu não sabia como eu ia chegar lá. E eu comecei a buscar por vagas no Facebook e em outros lugares para entender o que se encaixava comigo. E aí eu conheci uma startup franco-brasileira e eles me colocaram numa posição que era gerente de empoderamento. Até aí nada faz sentido. Eu me formei em jornalismo, eu queria ser designer, mas não sabia que eu queria ser designer e fui trabalhar com RH. Então, nada faz sentido até aí. Mas eu aceitei esse desafio e foi super legal, porque quando eu cheguei lá, era uma startup, então a gente falava muito de tecnologia. E eu tinha muita interação com o time de dados, o time de produto, e eles começaram a perceber que, olha, até que ela fala algumas coisas que fazem sentido para o nosso produto. E eu acho que tudo isso vem da minha bagagem da faculdade, de estudar sobre pesquisa, de entender mais sobre as questões ali de antropologia, questão de web design, ergo design. Então, eles me ofereceram uma vaga como Product Manager e por aí foi. Muito bem, parabéns. A gente já ouviu muito aqui, né, essa pesquisa, eu acho que é do LinkedIn, né, que fala que a mulher precisa ter ali 100% de todos os skills ali, de todas as habilidades para se candidatar, e o homem 70, 60, sei lá, por cento. E aí você falando que foi, né, que encarou o desafio, e é isso mesmo, né, assim, eu acho que a gente não tem que pensar também muito não, né, vamos lá, se candidata, aplica e vê qual é, por aí. Exato. Inclusive, é muito legal a gente falar sobre candidatar em vagas. Acho que a mulher tem essa questão de querer fazer 100%, cumprir 100% dos pré-requisitos, mas tem uma questão muito importante. A gente também tem que pensar que, do outro lado, o profissional de RH, ele não quer encontrar a pessoa 100% perfeita. Ele quer encontrar a pessoa que tem os pré-requisitos e que está alinhada com a cultura da empresa. E aí, se isso faz sentido, você pode ser contratado, né? Porque pode ser que tenha alguém 100% compatível com aqueles pré-requisitos, mas pode ser que ela não tenha a questão cultural tão à mostra. Então, a gente tem que pensar nisso também. E vai se desenvolver de qualquer jeito, né? Vai se desenvolver fazendo. A gente fala muito no Senac, aprender fazendo. É isso, se joga e aprende fazendo. Gláucia, tudo bem? Primeiramente, bom dia a todos e todas. Tá? Me chamo Gláucia Lemos, sou aqui do Rio de Janeiro, como já deve perceber. Contextualizando o que seria um Developer Advocate dentro da Microsoft. Seria mais ou menos advogar pelos produtos e serviços da empresa. Esse é basicamente a voz, os ouvidos da empresa na comunidade. Falando em comunidade, quem aqui estuda em escola pública? Vocês se imaginam trabalhando na Microsoft? Por que não? Eu vim da escola pública. Então, assim, não se limitem, só deixar esse recado para vocês, não se limitem só porque vocês estudam em escola pública, que um dia vocês podem trabalhar em uma das maiores empresas de tecnologia do planeta, que é responsável pelo M365, Xbox, LinkedIn, NPM, GitHub, talvez aí o Netflix. Falei e saí correndo. Então, vamos lá. Praticamente, a minha função aqui dentro da Microsoft é basicamente fazer a ponte entre a comunidade técnica brasileira ou global e ser os ouvidos para coletas de feedbacks desses produtos e serviços para dentro do time de produtos. Mas por que isso? Simples. A pessoa que está ali focada em desenvolver a nova feature ou até mesmo um produto, a melhoria daquele produto, ela está focada no desenvolvimento. Ela não vai ter, de fato, ali o tempo
para ir até a comunidade para escutar as dores que, de fato, né, está apresentando naquele produto ou serviço. Tá? Então, praticamente ali, eu faço palestras, tanto em português, em espanhol, em inglês também. Estou tentando em mandarim também. Conteúdos técnicos, não somente hard skills, mas também soft skills também. Faço parte do grupo de empoderamento feminino, que é a Makes Code. Hoje eu sou a board member da comunidade. Hoje a Makes Code ela já impactou mais de 300 mil mulheres em toda a América Latina. Tá? Depois vocês dão uma pesquisada lá no Instagram da Makes Code. Volte e meia a gente tem uns bootcamps bem gratuitos assim, relacionados ao iFood, a Nubank, que inúmeras vezes já ajudou a gente, inúmeras vezes lá. Abre a casa de vez em quando para a gente dar o Makes Code. E, ao mesmo tempo, também eu tenho meu canal no YouTube, crio conteúdos técnicos relacionados a Node.js, JavaScript, TypeScript, que é a minha especialidade. Contando um pouco sobre a minha vida. Eu estava ouvindo a palestra da Camila, da Mães Frila, e ela comentou muito a respeito da comunidade. E, de fato, tem um lema que se fala, quanto mais você planta o bem, você colherá o bem no futuro. Isso, de fato, aconteceu comigo. O interesse pela tecnologia comigo aconteceu em meados de 2002, porque no período que eu estava estudando no Colégio Estadual Brigadeiro Short, estavam montando um laboratório de informática. E eles precisavam de pessoas que teriam ali aptidão com computação para poder ajudar, de fato, pessoas na comunidade para aprender o Word, Excel, o básico. O famoso curso da Microlins, mas voltado para a comunidade. E naquela época eu não tinha intenção nenhuma de trabalhar na área de tecnologia. A minha intenção era trabalhar com biologia, história, que eu sou apaixonado por história, arquiteta. Mas sabe o que me motivou a se interessar pela área de tecnologia? Logo depois que tinha as aulas de tecnologia que a gente fazia para a comunidade, era eu e uma outra menina, depois a gente abusava da internet da escola, porque naquela época era de escada, e a internet de escada era caríssima, era para poucos. Eu jogava um joguinho de disquete, não sei se quem tem mais de 30 aqui, que eu tenho 36 anos, eu jogava um joguinho F12 Raptor e Carmen Sandiego no disquete. Então, aquele jogo da Carmen Sandiego, eu já gostava da personagem, né, do desenho. Então, aquele jogo que me motivou e que me fez questionar, tipo, como que esse jogo funciona? Eu falei, quero trabalhar com isso. Lutei, né? Me formei em 2003 na escola, fiquei desempregada até 2006, porque realmente quem sai do ensino médio fica difícil de encontrar um trabalho. Meu primeiro trabalho de emprego foi aos 16 anos de idade, vendendo agenda de porta em porta, porque naquela época meu pai tinha perdido emprego na Telerge, que até então tinha sido privatizada para a Telemar. E você sabe, quando passa um período de privatização, muita gente é impactada, então meu pai não recebeu dinheiro, passamos 4 meses sem pagar aluguel, passando fome, literalmente, não tenho vergonha de falar isso, passando 5 dias sem ter luz, porque cortou a luz. Aí meu pai usou um gato aí, desculpa aí, aliás, e bebendo água e tomando um mingau. Aí eu falei pro meu irmão, que eu sou gêmea, né, eu falei assim, Glauber, que o nome do meu irmão é Glauber, vamos pra rua, vamos ajudar esse amigo do meu pai que tem que vende, faz agenda, para vender porta a porta, o Heráclito. R$200 foi meu salário, meu primeiro salário. Aí dali, cara, nunca mais eu vou passar fome, vou estudar, vou trabalhar para poder ajudar o pai e a mãe. E desde então foi o que tenho conseguido fazer. Né? Meu primeiro emprego foi vendendo agenda de porta em porta, depois trabalhei na Renner, depois fui trabalhar como assistente financeira na Camponata, não sei se você pode mencionar o nome de empresas, né? Pode. Depois eu fui trabalhar como operadora de câmbio, aí quando fui ser operadora de câmbio na Casa Aliança, é que meu salário teve um upgrade, consegui fazer a faculdade, entrei na faculdade da FIG, Faculdade Integrada de Jacarepaguá. Tinha uma pancada de gente na aula, era a turma 1103, me lembro até hoje. Tinha mais 50 pessoas e entre essas 50 e poucas pessoas era eu e mais 5 mulheres. Fiz análise de desenvolvimento de sistemas. No final do curso, terminou eu e mais 2. Eu sendo a única mulher. Triste contar isso. Né? Aí depois eu entendi por que a diretora me chamou para fazer o discurso, né, da formatura. Então, assim,
a persistência de continuar estudando, procurando participar e ajudar na comunidade, é o que me trouxe até hoje aqui, até a Microsoft. Inclusive, eu não vou detalhar com tanto assim a minha história, tem gravado num podcast no Spotify, você pode escrever lá Glaucia Lemos, e tem um artigo no DevTool, depois eu posso estar compartilhando para vocês, que eu detalho com fotos. Depois fui morar fora do país, depois voltei, fiquei desempregada, peguei um período bem difícil no Brasil, que estava tendo aquele problema da Lava Jato, aí fiquei desempregada. Eu ia depois, né, para a Austrália, mas não consegui, aliás, consegui a vaga para morar lá, mas desisti para poder entrar na Microsoft. Então tem toda uma história, porque às vezes a pessoa só enxerga a Glaucia que trabalha na Microsoft, mas teve todo um contexto de vida, toda uma dificuldade que teve, porque vocês hoje têm uma facilidade tremenda, o uso da internet. Vocês podem pegar hoje um canal no YouTube e aprender programação de uma maneira muito fácil hoje. Antigamente não, tinha que ir na biblioteca, pegar um livro, estudar, aquele livro é caro hoje em dia, né? Então é basicamente isso que eu gostaria de contar para vocês. Eu acho que eu não ultrapassei o tempo, né? Aqui, vamos embora, não tem tempo não. E a gente ouvindo todas essa tua trajetória, né, Glaucia, com muito desafio, né, superando, né, assim, são histórias de superação também que a gente ouve aqui. E aí eu queria perguntar para a Elisete, para a Isabela, desafios assim que vocês enfrentaram enquanto mulher mesmo nesse mercado. A gente sofre desafio sempre, né, assim, já por ser mulher. Mas nesse mercado aí de tecnologia, como é que é isso? Como é que vocês superaram? Ouvindo a história da Glaucia, é muito interessante, porque eu tenho uma trajetória muito parecida. Eu também estudei em escola pública a minha vida inteira. Tive a oportunidade de fazer uma universidade pública, numa época que, por exemplo, não existia a cota. Eu sou, acho que a mais velha aqui da mesa, eu tenho 47 anos. Então, eu fiz a faculdade numa época, e eu fui fazer ciências sociais. Eu tive uma sorte, porque aqui no Brasil, até mesmo você conseguir ter pai e mãe de forma estruturada, já faz uma diferença na sua trajetória. E eu não estou falando de pai e mães casados, os meus foram casados, mas eu estou falando de pai e mãe que se dão bem e pensam, né, e conseguem também, porque não é só, às vezes o pai pensa, a mãe pensa, mas às vezes não tem nem como fazer, né? Então, os meus pais, eles conseguiram dar uma base, uma estrutura para que eu e os meus irmãos pudessem estudar. Então, eu também vim de escola pública, minha mãe era empregada doméstica, meu pai era motorista de ônibus. Só que eu tive, até mesmo comparando com os meus irmãos, eu tenho uma característica pessoal que eu só descobri recentemente. Eu tenho altas habilidades. Altas habilidades são pessoas que são, né, muito inteligentes, muito sagazes, mas também muito ansiosas, tem todo o lado negativo que ninguém fala, que me atrapalhou muito na minha carreira, mas deixo isso para outro momento. No entanto, vir de escola pública e saber o valor da oportunidade fez uma grande diferença, né? Por que eu comecei falando disso tudo? Porque quando eu fui ter contato com tecnologia a primeira vez, eu tinha 15 anos. Eu tinha um vizinho que tinha sido trabalhado na Marinha e aprendeu a programar na Marinha. E na minha cidade, eu cresci em Teresópolis, ele montou o primeiro curso de programação. E ele, né, a família, os vizinhos, né, muito estudiosa, muito esperta, ele me deu bolsa para eu fazer programação. E eram os computadores, né, aqueles verdes, grandes, que se você quisesse botar assento, você tinha que programar para colocar o assento. E eu fui fazer esse curso. 15 anos. Pula, 20 anos, entro, com 19 para 20 anos, entrei na faculdade. Fui usar o computador a primeira vez, eu não sabia mais nem ligar o computador, porque em 5 anos já tinha mudado tudo. Aí eu falei, não... eu tive uma oportunidade de fazer uma entrevista para, no segundo período, ser bolsista. E aí o professor falou assim, eu preciso de alguém que fale inglês e saiba computação. A menina que estava com, né, uma colega minha que também estava para a vaga, ela falou, e eram 2 vagas.
Aí ela falou assim, eu sei inglês. Aí eu, pô, tô lascada, né? Eu não sei inglês. Falei, eu sei computação. Aí ele, então tá bom, ganhei a vaga. Ele me deu uma planilha, eu sentei na frente daquele computador e eu não sabia ligar o computador de novo. Enfim, me virei, dei meu jeito, aprendi, corri muito atrás. Não tinha tanta facilidade como a Gláucia, né, falou, mas já tinha alguma facilidade para aprender. Eu estava numa universidade. Pula. Fui fazer meu mestrado, antropóloga. Meu mestrado foi sobre música caipira e música sertaneja. E aí, um belo dia, eu tinha estudado economia, na faculdade toda. Eu estou falando muito da educação, porque educação ela tem um valor, especialmente em tecnologia. É muito comum as pessoas dizerem, não precisa ir para uma universidade, não precisa fazer uma faculdade. Se você estudar programação, você está bem. Eu não acredito nisso. Eu acredito que uma faculdade, seja ela pública, seja ela particular, ela traz muito mais, ela te agrega muito mais que só a sala de aula, né? Ela traz coisas que, se você estiver fazendo um curso online na sua casa, você não consegue ter, né, sozinho. Então, eu pulei, né? Estava terminando o meu mestrado, desempregada, recebo um e-mail, que eu tenho ele até hoje guardado, isso foi em 2005, falando assim, Elisete, a gente está com um projeto aqui que precisa de alguém que entenda de música, economia, tecnologia. Eu não entendia de tecnologia, eu tinha passado com esse professor e ele viu que eu me virava bem. Ele, a gente precisa de alguém que entenda de música, economia, antropologia e tecnologia. E eu só lembro de você. O que eu entendia mesmo era de antropologia, aí eu estudei música, porque meu pai era músico. Só que eu falei, tá me chamando, eu tô indo. Que é aquela coisa da oportunidade que você tem, você não preenche todos os requisitos, mas mete a cara e vai. E assim eu fui trabalhar em um projeto, que era um projeto internacional, para a Fundação Getúlio Vargas. Teve outras coisas que contaram. Eu já tinha trabalhado com essa equipe. Durante a faculdade, eu fiz muito trabalho gratuito também para conseguir ganhar currículo, para conseguir ganhar experiência. Então, eles sabiam desse meu civirol, né, para conseguir as coisas. E aí, eu fui trabalhar nesse projeto, que era um projeto internacional, para entender como a música iria se transformar. E era uma época em que, né, os avós do Spotify e do Deezer, né, que era a época do MySpace, que começou a surgir das primeiras plataformas de compartilhamento de música. Então, eu entrei na tecnologia, trabalhando, e era projeto para definição de políticas públicas em tecnologia e música e direito. Então, eu entrei na tecnologia não como programadora, mas como uma pesquisadora de tendências e comportamentos que estavam acontecendo no mundo por conta do crescimento do uso de novas tecnologias. Mais um salto aí, eu fiz o mestrado, iniciei um doutorado, eu larguei esse doutorado, eu não larguei exatamente, eu não tive coragem de ir lá dizer que eu não queria mais continuar, então eu fui jubilada. Mas eu já não queria mais, eu estava muito infeliz, porque eu tive uma carreira acadêmica muito bem sucedida, mas foi uma carreira que eu não planejei. Era nisso, né? Você faz isso bem, vem fazer. Você faz isso bem, vem fazer. E eu sempre fui muito dedicada. E quando eu vi, eu era professora na Fundação Getúlio Vargas, eu era professora na Universidade Rural, eu tinha uma carreira acadêmica que todos os meus amigos queriam ter e que eu não tinha, e que eu não queria. Eu não tinha planejado aquela carreira, mas ela aconteceu para mim. Então, nesse momento que eu estava muito infeliz com o que eu estava fazendo, eu sempre gostei de dar aula, sempre gostei de pesquisar, mas eu não queria fazer isso na universidade. Mas eu também não via como fazer o que eu fazia ali na universidade fora dela. E aí eu resolvi, falei, não, é agora o meu salto de fé. Resolvi fazer o quê? Abrir uma empresa de pesquisa, porque era o que eu sabia fazer. Eu sabia fazer pesquisa, pesquisava bem, abrir uma empresa de pesquisa. Também considero que a empresa foi um grande sucesso, dentro dos meus parâmetros de sucesso, né? Não fiquei milionária, não abri uma multinacional, não foi isso.
Mas foi com essa empresa de pesquisa que eu comecei a ser demandada. A minha empresa foi incubada pela incubadora Rio Criativo. Eu acho que hoje a Rio Criativo não tem mais, eu não sei se ainda temos, mas ela foi incubada. E lá, as outras empresas, as outras startups começaram a me demandar a fazer pesquisa de experiência. Eu nem sabia direito o que era, meti as caras, fui estudar, entendi como é que se fazia pesquisa de experiência e comecei a fazer testes de usabilidade, que é um dos métodos mais comuns, e ali eu entendi que tinha um campo profissional. E comecei a estudar cada vez mais e entender esse mercado. E quando eu falei, efetivamente eu não quero ser CEO de empresa, eu já com investimento na minha porta, e eu segurando o uso do dinheiro do investimento quase 1 ano. E aí uma mentora chegou para mim e falou assim, Elisete, você realmente quer fazer isso? Porque ninguém que tem um investimento ali no banco depositado fica 9 meses para usar esse dinheiro. E eu tinha medo de usar aquele dinheiro e não dar certo, enfim, tem toda uma história. E aí foi quando eu entendi que eu queria voltar para o mundo corporativo, porque eu não queria ser CEO de uma grande empresa e nada disso. E aí eu falei, olha, não vou querer realmente investimento, devolvi o investimento para... Devolvi não, que ainda não estava, mas falei para a pessoa, para a investidora. Falei, olha, eu vou seguir realmente para o mundo corporativo. E aí isso foi quando, e aí que eu tentei resumir 20 anos de trajetória, tá? 20 anos de mercado. Foi quando eu olhei e falei assim, agora eu quero ir trabalhar numa empresa, e eu defini, e aí foi a primeira vez que eu fiz um plano de carreira para mim, que eu defini que eu queria ir para o mundo financeiro, e o que eu pensei? Quem vem de trajetória popular precisa se garantir. Então, qual foi o meu cálculo? Eu quero um setor que seja a prova de crises. E aí são 3 setores que geralmente são a prova de crise. Financeiro, saúde, comida e beleza. Beleza também é um setor que ele sobrevive bem. Isso eu não estou falando de tecnologia em geral, porque hoje em dia todos esses setores têm tecnologia, Então, quando a gente fala setor de tecnologia, hoje todos têm. E aí eu resolvi fazer esse plano de ir para o setor financeiro, trabalhar como pesquisadora nesse setor. E aí foi onde eu fiz a minha migração. A tecnologia ela é transversal, a todos os setores, eu queria que a Gláucia e a Isabela também falassem um pouquinho e dessem dicas aqui. A gente tem sempre dado dicas práticas para quem está aqui. A gente tem muitos estudantes. Então, como desenvolvedora, quais são as dicas? Por onde começar? Como produto também, design de produto. Por onde eu começo? O que eu pesquiso? Que livro que eu vejo? Quem eu sigo? Quais canais que eu vejo para ver tutoriais, enfim. Cursos gratuitos. O que vocês podem falar aí para o pessoal? Boa. Eu acho que hoje a gente tem as redes sociais, isso é super importante, porque tem muito material de altíssimo valor, de muita qualidade nas redes sociais. Então, acho que é uma ótima forma de consumir esse conteúdo, experimentar se é de fato o que você quer fazer, entender como funciona aquela área. Então, o canal da Gláucia é um desses espaços e é muito legal. Eu produzo conteúdo também, faço uns memes, mas tem coisa séria. E eu acho que é um espaço muito legal. Assim, tem muita coisa gratuita, tem gente que faz bootcamp, tem gente que oferece mentoria gratuita. Então, procurem nas redes sociais, tem muita coisa bacana para começar. Eu queria só acrescentar na pergunta que você fez anteriormente sobre o desafio. Eu acho que o maior desafio para mim, quando eu comecei, foi a representatividade feminina. E isso foi super relevante quando eu comecei, porque eu senti que eu tinha sido impactada nisso antes de começar e depois que eu comecei. Antes de começar, porque eu não conhecia outras mulheres que ocupavam o espaço que eu estava ocupando. E isso fez a diferença para mim. E quando eu entrei, porque eu me senti isolada. Então, eu era uma mulher no meio de muitos homens. Então, isso me causava um sentimento de isolamento. Mas aí, eu tive também companheiras nesse percurso. E foi muito legal, porque, enfim, recentemente eu descobri que a tecnologia, na verdade, ela é uma carreira feminina. Acontece que, anos atrás, computador era um cargo.
E esse cargo era ocupado por mulheres. Então, existiam os computadores humanos. E nós estávamos lá, presentes na história. A gente estava fazendo isso. Só que, em algum momento, isso se perdeu. E a nossa representatividade ela foi diminuindo. Como a Cíntia mencionou no início, hoje a gente faz parte ali dos 20% que trabalha na área de tecnologia. Mas a gente já foi a maioria. E, assim, por volta dos anos 60, tem um momento de estereotipação da área, né? Então, os homens passam a assumir porque começam a pedir certificados, começam a ser obrigatórios alguns cursos, e os homens começam a assumir essa área e a gente cria o geek antissocial, que está ali na salinha escura, repleto de cabos, trabalhando, codando. Mas a realidade é que a área de tecnologia, ela já foi predominantemente feminina. E quando a gente fala sobre representatividade, a gente foi perdendo ao longo do tempo esse espaço. Mas é o momento da gente se reconectar e entender como isso funciona e estar lá presente, sabe? Então, isso, para mim, foi muito importante. E você, Gláucia? Vou tentar falar em 2 minutos. Dicas. Criem conteúdos. Tudo que vocês estudarem, criem uma forma de um costume, até se é bom para vocês. Tudo que vocês aprenderem de novo, documentem aquilo que vocês estão estudando. Vocês podem documentar em forma de vídeos. Vocês podem documentar o ensino de vocês em forma de artigos técnicos, né? Ah, mas para escrever artigo técnico tem que saber muito. Não, o meu primeiro artigo técnico era ensinando um if. Se fulano de tal beber, então ele não pode dirigir. Mas se for acima de 18, então ele pode dirigir. Então, comece com simples. Depois vai galgando espaços maiores. Outra dica. Melhore o branding de vocês no LinkedIn. O LinkedIn é um grande espaço. Grandes empresas, não somente de tecnologia, mas de outras áreas, estão concentradas ali. Quem sabe também, um desses artigos, vocês podem usar o espaço ali do LinkedIn, vocês podem se tornar um top voice, por exemplo. Quem é um top voice dentro do LinkedIn ganha dinheiro. Vocês sabiam disso? Tá? Usem os recursos das mídias sociais, o Instagram, Reels, Shorts. Tem gente que hoje fazem shorts de 30 segundos, uma delas é a Nina Talks. Ganha 3 shorts de 1 minuto e meio, ela ganhou 45 mil. A Nina estava aqui com a gente na terça-feira, Aí. se não me engano. Aqui não, ela estava Tava por aqui, né? pelo evento. Então, assim, não se limitem. Hoje vocês têm muitas opções para poder abranger, não somente na área de tecnologia, como a própria Elisete falou, não é somente na área de desenvolvimento. Nós temos Big Data, AI, robótica, até no agronegócio se usa tecnologia. Em relação ao desafio, deixa eu perguntar, você estuda na escola pública, né? Não? Quem estuda aqui na escola pública? Todo mundo já foi embora? Você já terminou o ensino médio? Não? Deixa eu perguntar uma coisa, quer ver? Ó? Qual o seu nome? Anne. O que você quer ser? Eu quero fazer faculdade de design, mas não sei ainda. Mas o que os seus pais falam que você deveria ser? Assim, a minha mãe, ela nunca comentou nada, mas ela sempre falava alguma coisa que dê dinheiro. Mas aí eu foquei mais na área de design porque eu gosto muito de arte. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Eu digo que o desafio começa dentro de casa. O pai e a mãe, quando chegam para uma menina, ele vai falar assim, eu quero que a minha filha seja médica. Eu quero que a minha filha seja advogada, professora, mas nunca fala de exatas. Assim, uma engenheira de matemática, engenheira de software, uma engenheira mecânica. Sempre fala coisas relacionadas a humanas, nunca é exato. Então, por isso que eu digo que o desafio começa dentro de casa. E eu passei por isso, porque meu pai me desestimulou pra caramba para fazer a faculdade na área de tecnologia. Ele falava, não, continua, não comece, você está bem? Está para ser supervisora administrativa da Renner. Mas não era o que eu queria. Não queria trabalhar de domingo a domingo no comércio em Madureira. Nada contra Madureira. Então, assim, eu digo que o desafio começa dentro de casa, com o pai e com a mãe, tá? Só isso que eu queria deixar aqui para vocês, essa questão aqui. Perfeito, Gláucia, é isso mesmo. Eu queria dar uma dica para quem está migrando, porque, né, na minha trajetória, acho que vocês perceberam que eu fiz várias migrações, né, até chegar em tecnologia. Migrar é comum e é saudável quando a gente observa um campo novo.
Eu sempre migrei como pesquisadora, mas eu migrei muito de áreas de conhecimento. E como que eu fazia isso? Eu sempre fui dura, tá? É a primeira vez na minha vida que eu estou com um salário mais razoável, assim. E mesmo sendo dura, ganhando muito, né, menos do que eu ganho hoje, eu comprei meu apartamento, etc. Como que eu fazia? Cursos gratuitos. A área de tecnologia, como eu falei, né, tem a área de desenvolvimento. Dentro de desenvolvimento, tem diversos campos. Tem o advocate, tem o QA, tem o desenvolvedor de front, o desenvolvedor de back. A área de design, tem o UX designer, tem o UX researcher, tem o UX writer. Isso só em digital. Aí você vai para a área legal, jurídica, eu estou falando das áreas que eu conheço bem, tá? Tem legal design, tem né, o advogado que vai trabalhar com as questões jurídicas. Aí você vai para a área, por exemplo, de segurança, tem cibersegurança, tem pesquisa de nananã, tem delegado, gente, que trabalha com tecnologia. Eu estou falando isso para estimular que vocês, antes de decidirem eu quero ir, façam cursos. Busquem esses conteúdos que a Isa citou. Porque, primeiro, é importante conhecer esse campo que é muito vasto. E uma vez que vocês conheçam, vocês vão aproveitar o conhecimento que vocês já trazem. Então, quando eu migrei para a tecnologia, para o mundo corporativo, eu não entrei como júnior, eu entrei como sênior. Mesmo tendo menos experiência. Mas por quê? Porque eu fui para uma área que já agregava, que toda a minha bagagem de 15 anos não se perdia. Ela agregou mais ainda, né? Então, se eu quisesse ter virado uma programadora, não que eu desestimule, porque eu acho que se você quer virar uma programadora, tem que ir lá estudar linguagem de programação, faz seu corre e vai. Mas mesmo se você é jornalista e quer ir virar programadora, a bagagem que você traz, ela vai agregar. Mas para você entender como a sua bagagem vai agregar, antes de começar a fazer um curso atrás do outro, eu vejo gente, eu vou fazer o curso tal, porque ele é caríssimo às vezes, mas ele vai me dar aquele título. Título de curso, eu advogo muito a favor da educação, então agora eu vou falar uma coisa ao contrário. O título do curso em si não é o que vai fazer você ter uma boa empregabilidade, né? Antes, então, de fazer aquele curso que vai te trazer conhecimento, vai te trazer networking, vai te trazer um monte de coisas, faça cursos gratuitos, siga pessoas, entenda como a área funciona, entenda para onde você quer ir. Hoje eu quero virar um Scrum Master, que é uma outra área que tem. Eu entendi o que é ser um Scrum Master, agora eu vou fazer um curso de certificação, né? Então, busquem, reforçando da Isa, busquem conteúdos, cursos, palestras como essa, para vocês entenderem mais o que é a área de tecnologia e conseguirem agregar o conhecimento todos que vocês já trazem. Mesmo quem é jovem, está terminando o 2º grau, tem conhecimento ali, tem história de vida ali. Então, façam isso para poder migrar. Assim, eu acho que essa é a principal dica que eu tento dar sempre. Aproveitar a sua bagagem, começar com cursos e conteúdos gratuitos, antes de se emburacar numa aventura de trabalhar numa área que você desconhece totalmente. Isso aí. Vamos abrir nosso papo? Vamos ver quem quer fazer pergunta? Quem está aqui assistindo a gente, ouvindo? Essas mulheres super inspiradoras, criativas. Alguém quer fazer pergunta? Só basta um começar, né? Que aí vai. Pode falar também de futebol, também eu sei falar de economia, futebol, pode... né? Música, qualquer coisa, a gente pode estar aqui para discutir. Então vamos falar um pouquinho, de o pessoal pensar aí um pouquinho, de soft skills. Né? A gente está aqui falando das habilidades técnicas, né? De ser uma desenvolvedora, uma programadora, uma designer. Mas o que é importante a gente ter hoje como comportamento? Quer começar, Glaucia? Acho que especificamente a minha área, como eu tenho que falar com o público, não somente interno no Brasil, mas externo, se faz necessário você não ser aquela pessoa esquisita, aquele nerd esquisito que põe o capuz e fica ali o tempo todo. Não existe mais esse tipo de estereótipo de pessoa. Tá? Então, saber se comunicar, falar com outras pessoas, trocar cartões. O networking hoje, você consegue te levar... Cara, o céu não existe limite.
Então, assim, você saber se comunicar, escrever, fazer um bom lobby também, não somente não dentro da empresa, mas fora da empresa também. Acho que isso é super importante. Acho que tudo começa com a comunicação. Aproveita, né, nesse evento aqui, a gente assistiu uma palestra da Lindália, que eu acho que ela volta aqui hoje às 16 horas, que ela, num certo momento da palestra, ela parou e falou, eu dou 3 minutos para todo mundo se conhecer aqui. Conversa aí com a pessoa do lado, 3 minutos. E aí ela fez todo mundo conversar aqui. Eu achei sensacional isso, porque a gente esquece de estar aqui do lado, né? Assim, quem é você, o que você faz. É muito tempo passando no celular. Às vezes você está... Quer ver, Cíntia? Não sei se tem filhos? Não tenho. Alguém que é mãe com filhos? Provavelmente quando você almoça ou janta, você está na mesa, o filho está ali, ó. O tempo todo. Minha mãe já, tira esse celular da mão, não sei o quê. Então, assim, sai um pouco, né, do celular. Né? Claro, use o celular como uma forma de comunicação, mas usem a comunicação presencial, ao face-to-face. Acho que é muito importante isso. E aí, meninas? Eu acho que a comunicação é uma das principais habilidades que a gente precisa ter. E não só de saber se comunicar e de buscar conhecimento, fazer networking, mas também saber se comunicar com vários perfis e públicos. Porque hoje eu trabalho próximo ao setor público, então a minha comunicação é muito diferente quando eu estou no trabalho, quando eu estou fora do trabalho e, por exemplo, aqui. Então parece quase um desvio de caráter, né? Como se eu tivesse várias personalidades, mas é, na verdade, o que eu preciso fazer, porque eu sei que o meu ambiente de trabalho exige uma comunicação diferente. Mas para mim é primordial saber se posicionar, saber conversar e ter essa habilidade é essencial. É a forma como a gente entra nas vagas, né? A gente faz uma entrevista, então você precisa saber se comunicar. Para mim, eu vou falar 2 coisas que eu acho, 3, na verdade, que eu acho que são bem importantes. O primeiro é ter coragem. Eu acho que é uma soft skill que a gente não valoriza. E, especialmente, as mulheres precisam ter coragem para encarar as coisas. Por exemplo, eu tenho cólicas, dores de barrigas horrorosas toda vez que eu termino uma palestra. Eu não sou uma pessoa, eu sou treinada desde a infância a falar em público. Não é o meu mesmo. Mas a gente está aqui, mas fica aquele nervosinho. Exato. Não é fácil, não. Exato. Então, cada vez que eu falo em público, e eu falo muito em público, é um ato de coragem. Fazer networking, para mim, não é fácil. Eu sou tímida. Então, parar e falar, oi, Glaucia, para mim é um ato de coragem. Então, enfrentem os seus medos e tenham coragem. Por outro lado, tem uma coisa que eu tenho coragem em excesso. Eu sou muito crítica. Lembra que eu falei das altas habilidades? Uma das características negativas da pessoa com altas habilidades é o criticismo em excesso consigo e com o outro. Então, uma coisa que eu aproveitei pouco na minha faculdade foi estudar política, porque eu tive ciência política. E hoje eu me volto para 2 coisas bastante importantes na minha carreira: política e diplomacia. Porque quando você está no ambiente de trabalho, seja como empreendedor, seja como empregado, você saber se relacionar, a comunicação é muito importante, mas no fim do dia, a comunicação é o resultado ou ela é um processo para como você aprende a fazer a crítica, a ceder, né? Às vezes eu vou lá, eu estou olhando para o product design, para o desenvolvedor, eu estou com vontade de falar, mas que merda é? Desculpa o palavrão. O que é isso aí que vocês estão fazendo? Vocês estão vendo? Eu não posso chegar assim. É assim que está no meu cérebro, gente, infelizmente. Mas eu tenho que chegar e falar, olha, eu conversei com os clientes, eu vi como isso aqui está, e se a gente for por esse caminho? E aí o dev olha para mim e fala, a gente não tem capacidade técnica para desenvolver isso. E eu falo, então tudo bem, vamos ver como é que a gente faz de um outro jeito, nananã. Né? O meu cérebro não está funcionando assim, o meu cérebro está com foda-se ligada, desculpa outro palavrão, tá, né? Mas a diplomacia foi uma coisa que eu aprendi tarde na minha carreira, então hoje eu falo muito disso, porque ela faz a gente ir muito mais longe, né? É o que facilita o nosso networking, é o que facilita quando a gente é contratado para fazer um trabalho como empreendedor, né? Então, observem muito, ter coragem de um lado e ter diplomacia, saber construir essa relação diplomática com as pessoas do outro. E aí, eu sempre coloco a comunicação. Mas por que eu coloco a comunicação em terceiro lugar? Porque eu sou uma pessoa que se comunica bem.
Mas isso não foi tão importante para mim, eu, Elisete, como a diplomacia. Para eu encerrar, observem vocês mesmos. Porque as coisas que eu tenho como falhas individuais e que eu preciso superar não são as mesmas da Isa, não são as mesmas da Gláucia. Então, se autoconhecer, entender quais são as suas fragilidades e quais são as suas forças, dá muita voz para as suas forças, dá muita visibilidade para as suas forças. E, ao mesmo tempo, reconhecer as suas fraquezas e tentar melhorar as suas fraquezas, são fundamentais para a gente fazer a transição de carreira, para a gente construir uma carreira, para a gente crescer nessa carreira. Eu não tenho mais nada para falar, né, depois disso. Alguém quer fazer uma pergunta? Você quer fazer? Para encerrar com chave de ouro, hein? Eu fiquei impactada com a fala da Isabela, quando ela disse assim, antigamente o computador era um cargo, né? Os processos eram feitos pelo público feminino. E isso me fez parar para pensar, porque a gente só vive, né? A gente não presta atenção nisso. E aí eu queria ouvir de vocês, enfim, como é que vocês enxergam, o que foi esse processo? Se a gente tinha essas habilidades, se a gente tinha esse olhar diferenciado, né? Essa maneira de fazer, que era muito eficiente, muito eficaz, inclusive, o que aconteceu? Como é que foi essa perda de espaço e agora a gente tem que brigar para retomar esse mesmo espaço? Tem dois fatores que fizeram a diferença. Nos anos 60, começam os certificados. Então, isso significa que as mulheres tinham pouco acesso a buscar esse conhecimento, porque ainda tinha um estereotipo muito grande que as mulheres precisavam cuidar da casa, cuidar dos filhos, eram muito boas cuidando de terceiros. Então, a mulher meio que volta para o papel dela e o homem, ele está voltando das guerras. Então, ele começa a assumir esse papel. E, na época, quando a mulher era o computador, os salários eram baixos. Então, os homens não queriam essa posição. E teve um outro evento, uma mulher da Google, eu não me lembro o nome dela agora, mas ela faz uma brincadeira, assim, tem um conhecido meu que a tia dele era computador e ela era casada com um engenheiro. Então, era isso, era normal. Mas é muito importante a gente pensar que, em algum momento, nós estávamos lá no sentido de a gente era muito boa em matemática, a gente é bom em qualquer coisa. Assim. Se é o que você quer, busque se conhecer e entender se aquilo faz sentido para a sua vida. Mas teve essa mudança, de fato. Sai a mulher e entra o homem, justamente por questões sociais e históricas. Muito bom. Gente, alguma pergunta? Ela tem. Deixa eu levar ali. Como é que é seu nome? Anne. Eu queria fazer uma pergunta para a Isa. O que levou você a escolher o design de produtos? Porque eu quero cursar design, só que ainda não sei a área. Eu queria saber o que levou você a escolher sair do jornalismo e ir para o design de produtos. Eu fui levada para o design. Foi sem querer, mas na faculdade eu tive muito contato com algumas matérias que eram muito próximas ao design. Então, eu conseguia, quando eu entrei na minha primeira vaga, já como designer, eu conseguia abordar os temas com muita facilidade. Foi o que a Elisete mencionou. Quando a gente faz a transição de carreira, não necessariamente a gente precisa começar do zero, não é um marco zero. Você vai reaproveitar tudo que você já sabe. Esse conhecimento, ele vai ser usado. Então, foi o meu caso. Eu usei tudo que eu tinha aprendido nas aulas para aplicar na minha nova posição como designer, e aí fui estudando mais para entender se aquilo fazia sentido para mim. E foi excelente, porque fazia. A minha questão com o design é mais essa, assim. Ele, para mim, não foi uma decisão tácita, sabe? Não foi, na verdade, foi uma decisão tácita, não foi uma coisa explícita do tipo, eu quero fazer design porque eu amo design. Ele foi acontecendo, ele foi surgindo e eu fui descobrindo. Mas se você quer muito e se é um desejo seu, eu sugiro que você comece a estudar um pouco mais, assim, leia um pouco mais sobre, porque a gente tem vários campos, né? Então, a gente vai falar desde pesquisa, a produtos físicos, a produtos digitais, serviços digitais. E aí, comece a dar uma olhada se isso conversa com você, porque às vezes você pode focar no design, por exemplo, web design. E aí vai ser mais construir site,
Ou você pode descobrir que você quer construir, sei lá, móveis, cadeiras, e aí você vai estudar design industrial. Então, tem várias áreas. E o design conversa com quase tudo que a gente faz da nossa vida, sabe? Então, comece por aí, vai ser legal. Alô? Oi? A forma como a gente vai decidir essas coisas, ela varia assim, de quem está em início de carreira, quem está fazendo transição de carreira, quem já está na carreira, quem já está avançado na carreira. Então, são sempre diferentes. Você vai iniciar a carreira e você vai fazer uma faculdade. Então, se eu puder te dar uma sugestão, escolha uma faculdade, se for possível para você, porque também nem sempre é possível, né? A gente dá dica aqui, sugestão, mas cada um faz o que é possível. Se for possível para você, escolha uma faculdade que tenha um campo de design mais amplo. Geralmente você pode, né, pesquisar qual é a faculdade. Então, vejam quais são as disciplinas. E procure uma faculdade que tenha disciplinas amplas, que fale de design de produto digital, design de produto físico, web design, nananã. Porque a gente também tem hoje, por exemplo, eu vejo que fala de teoria do design. Tá? Tem muito designer hoje que não entende teoria do design. E eu, que sou antropóloga, acabo entendendo mais de teoria do design do que eles. E é muito difícil, porque a teoria faz, sim, muita diferença. Então, que tenha a teoria do design, porque isso vai te mostrar possibilidades. E aí pode ser que você descubra que você gosta de teoria do design e quer ser uma professora acadêmica de design, uma pesquisadora de design. Sabe? Então, você fazer uma faculdade que tenha vários campos e várias disciplinas diferentes é o que vai fazer você olhar e falar, caramba, e se apaixonar por aquela área do design específica e começar a se dedicar àquilo. Então, para quem está começando a carreira ou recomeçando a carreira, procurar coisas que sejam amplas, que primeiro tragam essa visão mais ampla, é importante. No seu caso, numa faculdade, tenta ver uma faculdade que te traga essa visão mais ampla. Gente, acabou. Vamos fazer. Ó, eu fiquei encantada com vocês. Eu amei esse papo. Espero que todos também tenham gostado de ouvir a Gláucia, a Elisete, a Isabela. Sigam essas mulheres nas redes. Deixa depois seus contatos aqui, o @ de todo mundo, LinkedIn. LinkedIn é uma plataforma hoje de comunicação, de contato, de networking. Então, eu super agradeço a pesquisa de satisfação do Senac para essa palestra para esse painel que a gente teve aqui agora sobre carreiras. É importante que vocês apontem o celular aqui no QR Code, que respondam, por favor. Isso ajuda a gente a melhorar cada vez mais os nossos eventos, a nossa comunicação com vocês, trazer realmente conteúdos relevantes, né, conteúdos que vocês tenham interesse. Eu agradeço demais, gente, a participação, por vocês terem aceitado o nosso convite, tá?